Você acorda assustado. O som rouco e repetitivo de um apito corta o ar gelado, acompanhado de gritos secos em inglês e italiano. Seus olhos se abrem, mas a visão parece embaçada. Talvez não pela neve que cobre a lona da sua barraca, mas pelo medo que começa a apertar seu peito. Seu nome não importa aqui. Ali você é só um número. 64. Pintado no capacete, no peito, na alma. O cheiro é uma mistura de óleo queimado, ferrugem, suor velho e morte. Ainda que você não tenha visto nenhuma, ainda. Mas ela paira. Invisível, mas presente. Lá fora, o inverno italiano de 1944 não perdoa. O vento açoita o acampamento como navalhas finas. As rajadas trazem pequenos pedaços de gelo que batem no rosto como agulhas, deixando a pele cortada, vermelha, inchada. Você veste suas botas grossas, já úmidas por dentro, e sente o desconforto da lã molhada roçando seus dedos, agora quase dormentes. Sua mão treme, talvez pelo frio, talvez pelo terror. Quando sai da barraca, tudo parece um sonho ruim. A paisagem é uma pintura cinza, árvores sem folhas, galhos retorcidos como mãos esqueléticas apontando para o céu nublado. A neve cobre tudo, exceto as valas abertas, as trincheiras lamacentas e as barricadas improvisadas com pedaços de metal, sacos de areia e corpos que ninguém teve tempo de enterrar. Bora, 64! A voz rouca vem de alguém que você reconhece. Sargento Batista, seu líder. Um homem de cara quadrada que mastiga charuto como quem mastiga pedra. Tem olhos pequenos, apertados, mas sempre atentos. Ao lado dele estão os 5 que você aprendeu a chamar de irmãos, mesmo tendo conhecido eles há menos de 2 meses. Martins, o piadista, nunca cala a boca. Seu sorriso é uma máscara que esconde o medo. Pereira, o grandalhão, forte como um boi, mas tem pavor de sangue. Silva, o mais novo, mal tem pelos no rosto. Carrega no peito uma foto amassada da irmã mais nova. Rodrigues, sniper, calado, frio. Dizem que já matou mais de 20, mas nunca fala sobre isso. Amaral, o médico do grupo. As mãos tremem quando segura uma arma, mas são firmes quando costura carne rasgada. Batista cospe no chão e aponta para além da linha da colina. O jogo começa hoje. A linha inimiga está a menos de 600 metros. O primeiro tiro. Depois outro. E de repente, o mundo vira um concerto de balas cruzando de um lado para outro. Sons secos de disparos, gritos abafados, bombas caindo, árvores rachando ao meio, estilhaços cortando o vento. Você vê Martins correndo à sua direita, rindo. Se for para morrer, que seja de um jeito bonito, porra! Mas a risada dele logo se perde. O frio some. O corpo parece esquecer da dor, do desconforto. Só resta o instinto. Respirar, apontar, atirar, correr, se jogar, levantar, correr de novo. Seu peito aperta, a boca seca. A mão dói de tanto apertar o gatilho. Na sua frente a morte dança. Ela veste farda. Ela veste medo. O som de um apito ecoa de novo. É o chamado. Avançar. Batista grita. Vai, 64! Agora é a sua guerra, porra! E você corre. Corre como nunca. Corre porque não há outro caminho. O cheiro de pólvora ainda queima suas narinas. O som abafado dos tiros vai sumindo, dando lugar a um silêncio estranho, desconfortável. Não é paz. Nunca é paz. É o silêncio que vem depois da morte. Você está com os joelhos fincados na lama, o fuzil apertado contra o peito, ofegante. As mãos tremem. Não sabe se é pelo frio ou se pelo que acabou de acontecer. Tomaram a linha inimiga. Mas a que custo? Olhando para trás, você vê corpos. Dezenas.
talvez centenas. Homens que há poucas horas falavam sobre comida, sobre suas esposas, sobre voltar para casa. Agora estão ali, imóveis, retorcidos em posições grotescas. Alguns sem rosto, outros sem membros. Mas vocês 6 estão vivos. Você, Batista, Martins, Pereira, Silva, Rodrigues e Amaral. Vivos. E isso, de algum jeito, parece mais pesado do que morrer. O rádio chia. Uma voz seca, com sotaque carregado, ecoa na linha. QG para a unidade Delta. Observadores confirmam recuo dos alemães na vila a 1 quilômetro. Ordem direta. Tomem e controlem. Precisamos de suprimentos. Repito, avancem. O sargento Batista dá aquele sorriso torto, mastigando o charuto já apagado. Descanso é luxo, rapaziada. Bora andar. A guerra não espera. Você ajeita a mochila nas costas, respira fundo e começa a andar. O caminho até a vila é um corredor de horrores. A chuva fina mistura-se com a neve, tornando cada passo mais pesado, mais frio, mais miserável. O vento bate contra o rosto, cortando como facas. Pela estrada, soldados aliados estão pendurados em postes, enforcados com placas penduradas no pescoço. Aqui morre quem ousa pisar na Itália de Hitler, está escrito em alemão. Alguns estão degolados. Outros com tiros na cabeça ajoelhados, como se tivessem implorado antes de morrer. O cheiro de carne podre é tão forte que você precisa amarrar um pedaço de pano no rosto. Martins tenta quebrar o clima, com a voz trêmula. Aí, podia ser um churrasco, hein? Só falta o carvão. Ninguém ri, nem ele. Mas, contra todas as expectativas, a jornada até a vila é tranquila, sem resistência. Só aquele frio maldito, a chuva fina entrando por dentro da roupa, ensopando até a alma, e aquele vazio desconfortável de quem sabe algo está errado. Quando chegam, a cena parece quase surreal. Casas destruídas, muros partidos, pedaços de móveis espalhados. Algumas portas ainda estão de pé, penduradas por um fio de madeira. Por mais que esteja destruída, parece um paraíso comparado à trincheira. Abrigo, telhado, alguma proteção contra o vento. O esquadrão se espalha. Começam a vasculhar cada canto, cada gaveta, cada pedaço de chão. Mas os alemães foram meticulosos. Levaram tudo o que podiam. Comida, munição, ferramentas, até roupa. O que restou foram farelos. E, mesmo assim, vocês fazem o que podem. Dividem uma única bolacha de água e sal como se fosse um banquete. Martins parte o biscoito em 6 pedaços. Comam devagar, hein? Mastigam umas 30 vezes. Dá até para fingir que é bife. Pereira gargalha. Silva sorri, mostrando a foto da irmã de novo. Ela ia me matar se me visse agora, magro desse jeito. Rodrigues acende um cigarro, olhando pela janela quebrada, sempre atento, sempre desconfiado. Amaral costura um rasgo na própria calça, tremendo de frio. Batista observa todos, mas por um momento sorri. Um sorriso cansado, mas genuíno. Ali, por algumas horas, vocês não são soldados, são só homens. Jovens que sonham em voltar para casa, para suas mães, suas esposas, seus filhos, seus irmãos. Quando isso acabar, diz Martins olhando para o teto quebrado, vou abrir um boteco, só cerveja e mulher.
Nunca mais quero saber de guerra. Eu só quero dormir numa cama limpa, responde Pereira. E eu só quero ver minha irmã se formar, completa Silva, segurando a foto contra o peito. O riso volta. A conversa aquece mais que qualquer cobertor. Por algumas horas, parece que a guerra acabou. Parece. Quando o sol começa a se pôr, o sargento se levanta, pega o rádio e, depois de alguns minutos em silêncio, volta com a cara fechada. Amanhã avançamos. Comam, durmam. A guerra espera. Os rostos se fecham, mas ninguém reclama. Todo mundo já aprendeu. Reclamar não muda nada. Noite chega. O frio aperta mais. O barulho do vento assovia pelas frestas das paredes quebradas. Mas lá fora, outro som começa a surgir. Distante, grave, motor. Muitos motores. Por um segundo você pensa que são tanques aliados, mas não. O som agudo de uma sirene corta o céu. Seu peito congela. Os olhos de Batista arregalam. Ele berra: abaixa! Ataque aéreo! Abaixa! Agora! O primeiro míssil atinge uma casa à esquerda. Bom! Uma bola de fogo sobe aos céus, iluminando tudo. Depois, mais 3. Bom! 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 O chão treme. O teto racha. A parede explode em 1000 pedaços. Você se joga no chão, a mão protegendo a cabeça, mas sente a onda de choque bater no peito, como se um soco gigante te esmagasse. O cheiro de fogo, pólvora e carne queimada invade seus pulmões. O som vira um zumbido constante. Sua visão turva. Tudo gira. Quando levanta a cabeça, vê o inferno. A vila inteira está em chamas. Gritos, explosões, corpos voando. Você procura pelos seus irmãos, mas onde eles estão? O ataque só começou. O zumbido nos seus ouvidos é ensurdecedor. Tudo parece em câmera lenta. Chamas lambem as paredes, estilhaços cortam o vento como lâminas invisíveis. O céu inteiro está riscado por trilhas de bombas, traçantes e fogo. Você se arrasta, os cotovelos afundando na lama misturada com sangue e destroços. A boca sente o gosto metálico da poeira e da morte. Seu peito sobe e desce rápido, o fôlego curto, o coração latejando na garganta. Martins! Você grita, mas sua própria voz parece abafada. Nada responde. Outro míssil atinge a casa do outro lado da rua. Bum! O clarão é tão forte que por um segundo você não enxerga nada além de branco. No reflexo, se joga contra um pedaço de parede ainda de pé. O impacto da explosão joga pedaços de madeira, pedra e carne por todos os lados. Quando seus olhos voltam a focar, vê Pereira cambaleando, coberto de pó, com sangue escorrendo da testa, segurando a barriga. Ele te vê e grita: 64, aqui! Vem, porra, vem! Você corre até ele, escorregando na lama. Pereira te segura pelo braço, trêmulo, com os olhos arregalados de puro pavor. É a puta da Luftwaffe! Vão rasgar essa vila até sobrar pó! Outro estampido. O chão treme tanto que parece que o mundo vai desabar. Vocês correm, ou tentam,
desviam de uma parede desabando, pulam sobre uma vala que se abriu no chão. Corpos mutilados começam a se acumular pelas ruas. Não dá nem para saber se são aliados, civis ou inimigos. Na esquina, você encontra Silva, ajoelhado, tentando puxar Amaral, que está com a perna presa debaixo de uma viga que caiu. O rosto de Silva está coberto de fuligem, os olhos arregalados, vermelhos. Ajuda, pelo amor de Deus! Ajuda! Você e Pereira se jogam na viga. Empurram. Empurram com tudo. Os músculos queimam. Os dedos congelados quase não obedecem. Por fim, a viga cede. Vocês puxam Amaral, que grita de dor. A perna dele, meu Deus, a perna dele está completamente torta, aberta, os ossos saindo pela carne. Ele range os dentes, segurando o próprio grito. Silva amarra o cinto na coxa dele, tentando estancar o sangue. Segura, segura, cara! Não vai me deixar não, porra! Rodrigues aparece logo depois, com o rosto frio, segurando o rifle. Mas até ele parece abalado. Eles estão vindo, alemães, infantaria. Atrás dos bombardeios, vão limpar tudo depois que jogarem essas bombas. Batista surge, tossindo com o rosto ensanguentado, segurando um pedaço de rádio na mão quebrada. QG tá mudo, não tem reforço, não tem porra nenhuma. A vila é nossa ou é deles? E se for deles, a gente tá morto. As bombas continuam caindo. O som dos motores rasgando o céu não para. As sombras dos caças cruzam fogo, disparando rajadas de metralhadora que cortam as ruas como foices. Você sente uma tremedeira subir pelas pernas. O peito aperta tanto que parece que vai explodir. Mas não tem para onde correr. Batista grita, a voz quase sumindo no meio do caos. Formem linha! Agora! Todo mundo! Peguem posição! Vamos morrer de pé, desgraça! Vocês se arrastam até uma parede semi-caída. Viram destroços em barricadas improvisadas. Ajeitam armas, recarregam com o que sobrou. Pereira, segurando a metralhadora, respira fundo. Olha para você. Sorri. Se a gente sair dessa, juro que nunca mais como bolacha de água e sal. Martins, com o rosto sujo e um corte no supercílio, ri. Se sair dessa, eu caso até com aquela vizinha feia da minha rua. Silva segura a mão de Amaral, que está deitado, tremendo, mas consciente. Rodrigues mira pela luneta calado, imóvel como uma estátua. Batista cospe no chão, coloca o charuto apagado na boca e rosna. Quando eu mandar, atirem até seus dedos não aguentarem mais. Essa porra aqui não é mais guerra, é sobrevivência. O primeiro disparo acerta a parede, estilhaçando pedaços de pedra que voam como lâminas. O segundo você nem vê, só sente o vento de raspão no rosto. Mas o terceiro, esse você dispara. Seu dedo aperta o gatilho e o som seco do rifle explode nos seus ouvidos. O recuo da arma empurra seu ombro para trás, mas você não para. Nenhum de vocês para. Pereira segura a metralhadora como se ela fosse extensão do próprio corpo. Toma, desgraça! Toma! Ele urra, os olhos arregalados, cuspindo bala como quem cospe vida. As rajadas varrem a rua, acertando os soldados alemães que tentam atravessar a neblina. Alguns caem, outros se arrastam, mas mais e mais surgem como formigas saindo de um formigueiro aberto. Martins, ao seu lado, atira, recarrega, xinga, cospe e ri, um riso histérico, quase de loucura. Aí, 64! Isso aqui é pior que a sua mãe cozinhando, porra!
Ele grita, puxando outra granada e jogando no beco. Bum! Um clarão, corpos voando. Mas eles continuam vindo. Eles sempre continuam vindo. De repente, um tiro seco. Rápido, preciso. Você não percebe de onde. A cabeça de Martins explode do seu lado. O sangue espirra no seu rosto. O corpo dele cai imediatamente, sem som, sem grito, só cai. Por um segundo, você congela. O cérebro não entende, simplesmente não aceita. O rosto sorridente dele, que estava ali há meio segundo, agora é só carne aberta, pedaços, ossos estourados. O tempo para, o som some, tudo fica mudo. Silva grita, Pereira grita, mas você não ouve. Só vê a boca dele se mexendo. Seus olhos enchem de lágrimas, seja de dor, medo ou pura adrenalina. Mas sua mão aperta o gatilho. Aperta, e aperta, e aperta. Você berra, sem som, até sua garganta rasgar. O dedo não sai do gatilho. O rifle esquenta, o ombro dói, o corpo treme, mas você não para. Rodrigues, do alto de uma janela destruída, dispara. Cada tiro derruba um. Ele não fala, ele não sente, ele é uma máquina de matar. Até que não é mais. Um clarão, uma explosão. Bum! O prédio onde ele estava desaba. Você vê a sombra dele sumindo no meio do pó e do fogo. Não há grito, não há adeus, só silêncio. 2 se foram. Pereira para de atirar por um segundo, os olhos vermelhos, respiração acelerada. Filhos da puta, vem então, vem! Ele se levanta segurando a metralhadora e anda para frente, descarregando contra tudo e todos. As balas alemãs cortam o ar como chuva de aço. Ele derruba 1, 2, 5, até que uma rajada acerta seu peito, depois outra, e mais uma. O corpo dele balança para trás. Ele ainda dá 2 passos, cospe sangue, olha para você, sorrindo, e então cai. Cai pesado, como um touro que levou um tiro no meio da testa. Silva começa a soluçar. Não, não, não! Ele segura o rifle, atira às cegas, as lágrimas escorrendo, o corpo todo tremendo. Você sente que vai desabar. As pernas querem dobrar. O peito dói tanto que parece que vai rasgar por dentro, mas não dá. Não pode. Você se arrasta até Amaral, que ainda está caído, pálido, segurando a própria coxa que sangra sem parar. Ele te olha, os olhos fundos, quase apagando. 64. Vai. Não fica aqui, cara, sai. Mas não tem para onde ir. Não há mais nada. O sargento Batista some no meio da fumaça. Você só ouve ele gritar, sozinho, lutando, morrendo, desaparecendo. O bombardeio acabou. Os alemães recuam. O silêncio volta. Aquele silêncio maldito, sujo, pesado. Silêncio que pesa mais que qualquer bomba. E então você olha ao redor. Corpos, partes, fumaça, sangue, chamas, e só restam 2, você e Silva. Silva, aquele garoto magro que segurava uma foto no bolso, agora ajoelhado no meio dos destroços, segurando a cabeça com as 2 mãos, chorando, balançando de um lado para o outro. Ele te olha. Os olhos não são mais de um garoto, são de quem já morreu por dentro. E você entende, daqui ninguém sai vivo. Você está ajoelhado.
As mãos apertam o fuzil tão forte que seus dedos doem, roxos, frios, trêmulos. O cheiro de fumaça, sangue e pólvora é tão forte que parece tatuado nos seus ossos. O gosto de ferrugem preenche sua boca. O corpo inteiro lateja, como se cada músculo implorasse para cair, para desistir. Mas não dá. Não ainda. Ao seu lado, Silva respira rápido, quase hiperventilando. Os olhos arregalados, vermelhos, perdidos no vazio. Ele segura a foto da irmã com uma mão e o rifle na outra. O silêncio é quebrado. Vozes, passos, motores. Eles estão voltando. Os alemães. Mais organizados. Mais numerosos. Vieram terminar o serviço. Você e Silva trocam um olhar. E naquele olhar não há mais esperança. Só decisão. Se é para cair, que seja de pé, você diz, com a voz rouca, quase irreconhecível. Silva engole seco. Pega a foto, dobra cuidadosamente, coloca no bolso do peito. Fecha os olhos por alguns segundos, e quando abre, não é mais um garoto, é um soldado. Vocês se ajeitam atrás dos escombros, carregam os pentes, contam a munição. 3 carregadores cada, 2 granadas. E é isso, só isso entre vocês e a eternidade. As vozes alemãs se aproximam. As botas pisam forte na lama, esmagando pedaços de corpos, passando por cima de destroços e lembranças. Você puxa o pino da granada, segura, olha para Silva. Ele faz o mesmo. Pelo Brasil, ele sussurra. Pelos irmãos que ficaram, você completa. E então, se levanta. O grito que sai da sua garganta não é humano, é algo ancestral. É o grito de quem não aceita morrer de joelhos, de quem prefere enfrentar o próprio fim olhando nos olhos do inimigo. Ah! A granada voa. Explode no meio do pelotão alemão. Bum! Pedaços voam. Silva dispara. Você dispara. Cada bala, um pedaço da sua alma sendo cuspido. Cada tiro é um irmão vingado. Cada rajada, um pedaço da sua história sendo escrito no sangue. Mas eles são muitos. Demais. Silva leva o primeiro tiro. O peito explode para trás. Ele cai de joelhos, tossindo sangue. Mas mesmo assim, levanta o rifle de novo. Atira, atira, até que outro tiro atravessa seu crânio. Ele cai, sem som, sem dor, sem arrependimento. Agora, só sobra você. O corpo já não responde direito. A mão sangra, o ombro queima, o joelho falha, mas o dedo aperta o gatilho. Os alemães se aproximam. Você derruba um, depois outro, e mais um, até que, clique, seco, vazio. Acabou. O som do metal vazio ecoa mais alto que qualquer bomba. Você joga o rifle, puxa a última granada. Os olhos queimam, o peito aperta. As lágrimas escorrem misturadas ao sangue, à lama, à sujeira. E então, olha para o céu. O céu cinza, pesado, cheio de fumaça. Mas, por um segundo, por um único segundo, o céu se abre. Um feixe de luz atravessa as nuvens, clareia o campo destruído. Bate no rosto de quem só queria voltar para casa. Você sorri. O sorriso mais triste, mais honesto, mais humano que já deu na vida. É isso, né? Então tá. Você sussurra. Puxa o pino, segura firme, corre para o meio deles. Os alemães gritam, apontam, tentam recuar, mas é tarde.
Bom! O clarão consome tudo: luz, fogo, poeira. E então, o silêncio. Quando os reforços aliados chegaram, encontraram uma vila devastada, casas queimadas, corpos por toda parte e no centro, uma cratera. No meio dos escombros, encontraram 6 capacetes, pendurados, lado a lado, com nomes rabiscados na parte interna e uma placa, improvisada, fincada com uma baioneta no chão. Aqui tombaram homens, aqui nasceu uma lenda. Seu nome, 64. Não será esquecido.